Tem gente que dorme 8 horas por noite e acorda cansado. Só que não é cansaço do corpo, é da alma. Aquele tipo de cansaço que nem férias resolvem, nem dinheiro anima, nem companhia preenche. Já percebeu como tem muita gente sorrindo nas fotos, mas chorando em silêncio? Gente que tem casa, tem carro, internet, acesso, opção, mas não tem paz. E sabe qual é o problema? A gente cresceu ouvindo que felicidade é ter, é chegar, é conquistar. Se tiver isso, eu vou ser feliz. Quando eu alcançar aquilo, aí sim. Quando eu resolver isso, minha vida começa. Talvez seja você hoje. Talvez você se sinta exatamente assim. A verdade é dura e quase ninguém tem coragem de falar. Tem gente que conquistou tudo o que queria e continua vazia. Porque felicidade não é um lugar que você chega, é um estado que nasce quando a vida faz sentido. E o mundo, meus irmãos, não sabe dar sentido à vida, ele só sabe dar distração. Por isso tanta gente vive ocupada, mas não vive plena. Corre o dia inteiro, preenche a agenda, enche a mente, enche o feed, que é as redes sociais, né? Mas quando deita a cabeça no travesseiro, vem aquele pensamento: era para eu estar melhor do que eu estou agora. Isso dói, sabe? Isso entra como uma faca afiada no nosso coração. Dói porque ninguém te preparou para esse vazio. Te ensinaram a correr, mas não te ensinaram para onde. Te ensinaram a vencer, mas não te ensinaram por que vencer. E aí a gente começa a buscar felicidade em tudo que aparece. Pessoas, em relacionamentos, status, em aprovação, em dinheiro, em prazer. Mas tudo isso tem um prazo de validade. As pessoas falham, o dinheiro acaba, o prazer passa, o aplauso some. E quando tudo isso falha, o coração fica exposto. A Bíblia diz algo muito simples, mas muito profundo. Por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho naquilo que não satisfaz? Isaías 55:2. E traduzindo para hoje, por que você está investindo sua vida inteira em coisas que não conseguem te sustentar por dentro? Talvez o que esteja faltando não seja algo novo na sua vida. Talvez esteja faltando alinhamento apenas. Porque felicidade não é ausência de problemas, é presença de propósito. Se você tiver propósito mesmo em meio a problemas, você chega lá também. Você pode ter problemas e ainda assim ter paz. Parece, mas você pode ter tudo resolvido e ainda assim viver ansioso também, ao contrário. Por isso que tem gente que desmorona na primeira crise, porque construiu a alegria em algo frágil. Quando a felicidade depende de alguém, essa pessoa vira seu senhor. Quando depende de dinheiro, você vira escravo do medo de perder. Quando depende de aplauso, você vira refém da opinião alheia. E Deus nunca quis você refém de nada. Jesus nunca prometeu uma vida sem dor, mas prometeu, algo que o mundo não consegue dar. Isso está escrito em João 14:27. Ele diz assim: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Entendeu? O mundo dá alegria quando tudo vai bem. Deus dá paz mesmo quando tudo vai bem. Essa é a diferença, meus irmãos. Talvez hoje você esteja confuso porque fez tudo certo segundo o mundo, mas ignorou o que era essencial. Talvez você conquistou, mas se perdeu no caminho. Talvez você avançou por fora, mas se afastou por dentro. E o Espírito Santo não te trouxe até esse vídeo por acaso. Ele está te perguntando agora, com amor, mas com verdade: onde você está buscando felicidade? Porque o lugar onde você busca alegria define o lugar onde você vai cair quando a vida apertar. Tem um momento na vida em que a gente percebe uma coisa desconfortável. Aquilo que antes parecia ser o sonho começa a pesar. Não porque seja ruim em si, mas porque foi colocado no lugar errado. Tem gente que colocou a felicidade no relacionamento. Quando o relacionamento vai bem, ela tá bem. Quando vai mal, ela desmorona. Tem gente que colocou a felicidade no dinheiro, enquanto entra a alegria. Quando aperta, vem o pânico. Tem gente que colocou a felicidade no reconhecimento. Enquanto é visto, se sente vivo. Quando é ignorado, se sente inútil. E sabe qual é o problema disso tudo, meus amigos? Nada disso foi feito para carregar o peso da sua alma. São coisas boas, mas não são bases. São complementos, não fundamentos. Quando você coloca algo finito no lugar do infinito, isso vira um fardo. É por isso que muita gente vive cansada emocionalmente. Não é porque faz demais, é porque espera demais de coisas que não podem entregar. A Bíblia conta a história de um homem que tinha tudo para ser feliz aos olhos do mundo, chamado Salomão. Dinheiro, poder, sabedoria, reconhecimento, prazer. Ele viveu tudo o que muita gente sonha viver. Sabe qual foi a conclusão dele? Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Eclesiastes 1:2. Traduzindo para os nossos dias atuais: eu tentei de tudo e nada preencheu. Não faltava coisa na vida de Salomão, faltava sentido. E aqui tem algo muito importante. Deus nunca quis te dar coisas antes de te dar direção, porque coisas sem direção viram distração constante e cansa a alma. Talvez você esteja assim hoje, fazendo muita coisa, correndo muito, tentando acertar, mas sem saber exatamente para quê. Quando a vida não tem um porquê, meus irmãos, qualquer como fica pesado. É aí que nasce a ansiedade. Não é só o medo do futuro, é a falta de referência no presente. Você começa a se comparar, a se cobrar, a se pressionar, a achar que está atrasado.
E sabe o que é mais perigoso? Você começa a achar que o problema é você, mas nem sempre é você. Às vezes é o lugar onde você colocou sua esperança. Jesus contou uma parábola simples, mas poderosa, a do homem que construiu a casa sobre a areia. Enquanto estava tudo calmo, a casa parecia firme, mas quando veio a tempestade, ela caiu. Por quê? Não foi por causa da tempestade, foi por causa do fundamento. A tempestade só revelou onde aquela casa estava apoiada. Nos momentos difíceis da vida, eles não vêm para te destruir. Eles vêm para revelar onde você construiu a sua alegria. Se a alegria acaba quando algo acaba, então aquilo nunca foi alegria de verdade, foi dependência. Deus não quer te tirar coisas, Ele quer te devolver o eixo. Porque quando Deus está no centro, as coisas se organizam ao seu redor. Mas quando as coisas estão no centro, Deus vira só um recurso de emergência. E é assim que a gente ora. Deus, resolve isso para mim. Deus, conserta aquilo. Deus, muda fulano, muda ciclano. Mas raramente a gente ora, Deus, muda o lugar que eu te dei na minha vida. A felicidade que o mundo promete é emocional, meus irmãos. Ela depende do cenário. A paz que Deus oferece é espiritual. Ela permanece mesmo quando o cenário desaba. Por isso Paulo escreveu, preso, machucado, limitado, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Filipenses 4:11. Olha que palavra forte. Aprendi. Ninguém nasce sabendo viver em paz. Isso é aprendizado espiritual. Aprender a confiar quando não entende. Aprender a descansar quando não controla. Aprender a continuar quando está cansado. Isso não é passividade, é maturidade. Talvez hoje você esteja vivendo um conflito interno. Por fora parece tudo normal, mas por dentro algo está gritando. Não é ingratidão. É o Espírito Santo te chamando de volta ao essencial. Te dizendo, isso que você está buscando não vai te sustentar. E quanto mais cedo você entender isso, menos dor você vai acumular na vida. Porque Deus nunca deixou você vazio à toa. O vazio é um convite para trocar a fonte da alegria, para parar de beber em poços que não matam a si. Jesus, meus amigos, ele foi muito claro quando disse em João 4,14: quem bebe da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Entenda, não é ausência de problemas, é presença de sentido. Amém? Muito bem. Talvez, enquanto você escutava tudo isso, até aqui, algo começou a encaixar dentro de você, onde estava tentando encontrar felicidade. Porque isso estava te cansando tanto. A verdade, meus irmãos, é simples, mas profunda. A vida começa a dar certo quando você para de correr atrás do que não foi feito para te sustentar. Você não foi criado para viver apenas sobrevivendo, pagando contas, resolvendo crises, apagando incêndios emocionais. Você foi criado com propósito. E propósito não é profissão, propósito não é status, propósito não é aplauso. Propósito é saber quem você é, para quem você vive e por que você continua mesmo quando está difícil. Por isso que tanta gente desiste no meio do caminho. Não é porque falta força, é porque falta direção. Quando você não sabe para onde está indo, qualquer cansaço vira motivo para parar. Mas quando você entende o propósito, até a dor ganha significado. Moisés, ele tentou resolver tudo do jeito dele, na força do braço, e acabou no deserto. Mas foi exatamente no deserto que Deus ajustou o coração dele. Foi no silêncio que Deus revelou o chamado. Foi quando ele parou de tentar ser alguém que Deus o transformou em quem ele sempre foi. Isso vale para você hoje que está me ouvindo. Talvez você tenha feito escolhas erradas. Talvez tenha se perdido tentando agradar todo mundo e esqueceu de ouvir a voz de Deus. Mas deixa eu te dizer algo. Não é tarde. Deus é especialista em recomeços tardios, em histórias que parecem bagunçadas, em pessoas que acham que já passaram do tempo. Ele não te chama pelo que você fez. Ele te chama pelo que você pode se tornar. Mas existe uma parte que é sua. Você precisa parar, ouvir, realinhar. Porque propósito não se descobre correndo, se descobre em intimidade. Não é sobre fazer mais, é sobre fazer o certo, no tempo certo, com o coração certo. Quando isso acontece, algo muda dentro de você. A comparação perde força, a ansiedade diminui, o medo já não manda tanto. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque agora você sabe. Escolho viver o propósito de Deus. Quer 2026 viver o propósito de Deus? Comenta isso. Já começa o seu ano declarando a Deus a sua fé. É um posicionamento espiritual. É você dizendo, chega de viver no automático. Eu quero direção. Comece a sua mudança hoje. Porque propósito não se adia, se responde. E quando você responde ao chamado de Deus, o que parecia confuso começa a se alinhar. Que Deus te abençoe.